Deus é bom. Você tem que... Abaixa só um pouquinho. Só um pouquinho. Pedindo para baixar o retorno. Aleluia. Gênesis 39, se você puder, se o joelho ainda der, fique de pé. Vamos para o versículo 6. É longa a passagem, são 23, eu só vou ler do 6 ao 13 e depois conversamos mais. Diz assim o versículo 6. O título, o subtítulo do capítulo 39 é José na casa de Potifar. Quem lembra de José? Ninguém lembra de José? Quem lembra de Potifar? Então lembra de todo mundo. 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de quem? De maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Diga comigo: e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu como? Fugindo para fora. Vendo ela que ele fugia para fora, mas havia deixado vestes nas mãos dela. Diga comigo: ele deixou vestes nas mãos dela. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia na tua casa. Esse é o melhor lugar do mundo que podemos estar agora, Senhor. Em comunhão contigo, em comunhão com os irmãos, te louvando, te adorando, aprendendo mais da tua palavra. Eu te peço, abre o coração dos teus servos para ouvir aquilo que tu tens a transmitir aos nossos corações. Abre também, Senhor, a sabedoria, dando discernimento e sintonia com o teu Espírito ao pregador, para que a tua vontade seja realizada de forma plena, e que corações aqui sejam tocados pela tua palavra e pelo teu Espírito. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Estamos na terceira mensagem do ano, e eu chamaria isso a série de Servo Fiel. Deus colocou no nosso coração, no fim do ano, uma promessa para o ano de 2016, e Ele nos deu uma frase: prosperidade para o remanescente fiel. E nós temos visto na primeira e na segunda mensagem já algumas coisas, e eu agora já tenho até ouvido alguns testemunhos. Eu agradeço a Deus por isso, que apesar desse momento de crise que nós estamos vivendo, alguns já estão sendo abençoados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas nós temos aprendido também que essa promessa é uma promessa condicional. Ela não é uma promessa para todos. Ela é uma promessa para aqueles que permanecerem fiéis. E eu estou chamando para os servos fiéis. E nós já demos 2 passos em direção a essa promessa. Deus deu a promessa e nós temos um desafio: se manter nos caminhos dele, se manter como servo fiel. Nós demos 2 passos. No primeiro domingo, nós recebemos a promessa no coração e nos alegramos com a promessa. Quem lembra disso? Você já se alegrou com essa promessa? É muita bênção Deus nos dar uma promessa num momento tão difícil de prosperidade. E uma das palestras eu vou explicar o que é prosperidade, que não é apenas material.
Semana 2, nós vimos semana passada que nós devemos decidir permanecer nos caminhos do Senhor. Salmo 65, 11, que foi o versículo base que ele nos deu, diz que o Senhor coroa o ano com a sua bondade. Lembra disso? E ele está coroando 2016, o teu 2016, com a bondade dele. E diz que nas pegadas dele há fartura. Diga comigo, nos caminhos do Senhor há fartura, há abundância, não importa a crise. Por isso, então, nós devemos andar nesses caminhos. E semana passada, decidimos andar nesses caminhos. Hoje eu quero falar de um terceiro passo. Porque você, para permanecer no caminho do Senhor, muitas vezes você vai encontrar, necessitar, vencer tentações. Tentações essas que vêm para te desviar do caminho que leva ao sonho de Deus na tua vida, ao plano de Deus na tua vida. Quem lembra do trem aqui? A ilustração do trem. Nós temos um trem, estamos brincando com essa ilustração, trem escrito 2016, destino, plano de Deus para a sua vida. Condutor, Espírito Santo do Senhor. Nos cabe simplesmente entrar no trem e deixar que o Espírito Santo nos conduza, fazer o que precisa ser feito. Mas nós vimos semana passada que existem paradas desse trem, existem estações que ele para que pessoas entrem e que algumas até saiam para fazer baldeação. Mas você precisa estar ligado, porque você precisa ler o nome da estação. Algumas das estações não é para você sair, porque são estações perigosas. Eu até brinquei, a estação Moça Bonita, que na verdade você tem que discernir. A estação Moça Bonita, na verdade, é a estação adultério. Então você não vai sair e permanecer nessa estação, porque você vai sair dos caminhos do Senhor e vai impedir que Ele realize todo o plano que Ele tem para realizar na sua vida. Alguns hoje aqui já estão sendo tentados. Alguns hoje aqui, o inimigo já está preparando armadilhas para te tirar do trem de Deus, para te tirar dos caminhos de Deus. E precisam ouvir essa palavra. Outros ainda vão durante o ano passar por isso. Por isso que Deus nos chamou aqui com a palavra de alerta. Hoje Deus nos chamou para dizer que o servo fiel, ele reconhece o perigo da tentação e ele vence a tentação. Diga comigo, o servo fiel vence a tentação. Esse é o título da mensagem de hoje. O servo fiel vence a tentação. E como é que eu vou aprender a vencer a tentação? Vou pegar um exemplo, tem vários na Bíblia. Vou pegar um exemplo de José. José era um servo fiel. Você vai ver como ele é fiel. E ele tinha um sonho, uma promessa como nós temos. Deus deu a ele 2 sonhos, né? Sonhos em que ele seria superior aos irmãos, e os irmãos não gostaram muito disso. Já tinham ciúme dele, e o sonho foi o ponto final. Venderam ele, lembra disso? Venderam ele, e queriam matar, mas depois acabaram vendendo. E no versículo 1 desse capítulo, você vem comigo e diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Ele era escravo, foi levado como escravo, e Potifar, um comandante do exército de Faraó, comprou. Veja a vida de José, ele tem sonhos que Deus deu a ele. E onde ele está agora? Como servo. Ele está vivendo agora como um servo, como um escravo, na casa de Potifar. Qual é a perspectiva futura de José? O que espera José? Se você olhar para isso aí, você diz, será que aquele sonho de Deus realmente era realidade para a vida de José? E alguns de nós hoje têm promessas de Deus, e nós hoje temos uma promessa, prosperidade em 2016. E talvez você esteja num momento como o de José.
Você não tem perspectiva futura nenhuma. O que fazer então? Será que a promessa não é para mim? E José talvez tenha pensado várias vezes, não sei. Será que a promessa é para mim ou não é para mim? A primeira lição é: não fica discutindo se a promessa é para você ou se não é para você. O mais importante é que você continue sendo íntegro e fiel. Se Deus te colocou como um servo na casa de Potifar, seja íntegro e seja fiel na casa de Potifar. Se Deus te colocar na cadeia, seja um prisioneiro íntegro e fiel. Se Deus te colocou num trabalho difícil, seja íntegro e fiel no trabalho difícil. Porque haverá um momento em que as coisas vão ser transformadas e o sonho de Deus será realizado na sua vida, porque enquanto você se mantém fiel e íntegro, você se mantém nos trilhos de Deus, você se mantém no trem de Deus, você se mantém nos caminhos de Deus, e se você se mantém nos caminhos de Deus há fartura, os rios de Deus hão de transbordar na tua vida, e todas as sementes que Ele colocou no teu coração hão de frutificar, todos os sonhos que Ele colocou no teu coração aonde frutificar, ainda que hoje você não possa enxergar, ainda que o horizonte esteja sombrio, saiba que teu Deus é maior para modificar todas essas coisas e cumprir os sonhos dele e as promessas dele na tua vida. E é isso, e é essa a história de José, e é essa a lição que José nos dá. O homem está lá e foi comprado como escravo, foi para a casa de Potifar. Versículo 2, o mais importante das nossas vidas é o que diz o versículo 2. O Senhor era com José. Diga para o seu irmão: o Senhor é contigo. Aleluia. Isso é o que faz diferença na tua vida. Sempre será. É o Senhor estar contigo. Ande nos caminhos do Senhor. E Ele tem liberdade para trabalhar na tua vida. E aí foi. E ele veio assim, diz aqui, do 2 ao 5, vai dizer o seguinte, que o Senhor estava com José e tudo que José fazia prosperava. E o dono, Potifar, enxergou isso, discerniu e disse: esse cara é um cara abençoado. E começou a colocar ele, e dando a ele promoções, até que colocou ele como o braço direito dele lá. E a palavra de Deus diz que Deus abençoava a casa de Potifar por causa de José. É isso o plano de Deus na tua vida, viu? Aonde você for, Deus quer te abençoar, mas também quer abençoar aqueles onde você está, amém? Não só você, quer abençoar Potifar. Porque Potifar viu que você era um homem de Deus, enxergou que você era um homem de Deus, e por isso Deus está prosperando Potifar. Cena 1, tudo bem até aí. Meu amigo José está como escravo, mas já está com uma certa regalia, está mandando lá, é o braço direito. Só que a palavra diz que José, diferente do que eu sou, tinha um grande porte e era muito formoso. Graças a Deus que eu não sou assim, tá certo? Porque, em sendo assim, diz no versículo, está aqui, você leu, que a esposa de Potifar botou os olhão nele. Bota os olhão no teu parceiro do lado aí. Bota os olhão nele. Você encontrou algum formoso igual a José aqui? Não importa. O que importa é cuidado onde você bota os teus olhão. Ela botou os olhão naquele homem bonito e atraente e diz assim: eu quero esse cara. O pecado entrou nela já pelos olhos. O coração dela já está totalmente tomado. E a cada dia que passava, quanto mais José negava, deita-te comigo, mais aumentava o desejo daquela mulher. Amém? E ele sempre negando. Venha comigo, vamos ler. 7. Aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor
falou o que aqui? Pôs os olhos em e disse: deita-te comigo. Nos dias de hoje, 99% das pessoas deitariam com a esposa de Potifar. Afinal de contas, eu acho que Potifar não está, como eu posso dizer isso de uma maneira que não choque? Não está o quê? Não está comparecendo, não é bem assim, né? Ele não está satisfazendo os desejos de Potifar. E como eu sou leal a ele, vou procurar ajudá-lo. Não vejo nada de mal nisso. Justificativas diversas. Brincando ou não, maioria de nós já teria deitado. Mas aqueles que deitam fazem uma escolha. Se José tivesse deitado com essa mulher, José seria sempre o segundo de Potifar e o adúltero daquela casa. Eles viveriam num romance de novelas e de filmes, sempre às escondidas, perderiam a paz, até que o empregado visse e as coisas acontecessem. Ou seja, José teria escolhido: essa é a minha vida, esse é o meu limite. Mas Deus tinha coisa muito maior para José do que ser o segundo na casa de Potifar. Deus queria colocar José em algo muito maior. O segundo no Egito, o segundo do faraó. E veja que para ele continuar no caminho, para ele não descer nessa estação chamada adultério, ele precisa ter força, ele precisa ser íntegro, ele precisa ser servo fiel. Mesmo que a carne transborde. Outro pensa que José não sentiu atração por ela. Deveria ser uma mulher bonita, uma mulher jovem, bonita. 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que me tem passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, só me proibiu uma coisa, você que é a mulher dele. E agora o final do 9, vamos ler juntos. Cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José enxerga direitinho o que é tentação, o que é pecado. Eu não estou satisfazendo a carne da mulher de Potifar. Eu estou mais preocupado em agradar a Deus do que agradar a minha carne e a carne da mulher de Potifar. Eu entendo que pecado me afasta de Deus. Pecado me desagrada a Deus. Pecado traz consequências. Pastor, semana passada o senhor falou aqui que pecado, quando a gente pede perdão, é perdoado. É verdade. Todo pecado, perdão em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, o sangue dele é suficiente. Mas uma coisa é perdão, outra coisa são as consequências do pecado. Elas ficam. E você vai ter que manuseá-las, vai ter que administrá-las. Esse homem tem uma visão correta do que é pecado. Como posso fazer essa maldade contra Deus? Deus que me criou, o Deus que me chamou, o Deus que me resgatou, o Deus que deu o filho dele lá na cruz por mim. O sangue dele foi derramado, nós fomos comprados por um alto preço, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu posso fazer isso contra Potifar, mas ainda mais contra esse Deus que me resgatou? Esse homem tem no coração dele uma coisa que falta nos dias de hoje: lealdade e integridade.
se nós tivéssemos mais lealdade e integridade, nós seríamos muito mais abençoados. Deus poderia fazer coisas muito maiores através de nossas vidas do que tem feito. Muitas vezes eu saio na estação que não devia sair, por falta de integridade e por falta de lealdade. Mas esse homem não, ele não fez isso. Mas o inimigo, ele não estava satisfeito com essa negação. Ele diz, fala, 10, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, leia essa palavra para mim, sucedeu que, versículo 11, certo dia, veio ele à casa para entender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Veja, Satanás prepara o cenário. Pode repetir? Satanás prepara o cenário para a tua queda. Ele prepara uma armadilha que é quase impossível você sair. Ele vai fazendo assim na tua vida. Aí no dia certo, diz, no certo dia, José não sabia, mas não tinha ninguém naquela casa. Meus irmãos, meus jovens, por favor, quando você souber que não tem ninguém naquela casa, não vá visitar sua namorada, não vai visitar o seu namorado, porque é o cenário que o inimigo está montando. Ele está assim, agora eu quero ver. E lá vai José, cumprindo suas obrigações, tá certo? Foi lá, só que o inimigo fez uma armação e não tem nada, não tem ninguém. Quando não tem ninguém, vamos ver o que essa mulherzinha fez. Essa mulher linda fez. Versículo 12. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vestes, em algumas traduções fala capa também, fala manto. Veja essa cena. A mulher está totalmente apaixonada, fogo por esse homem. E estão os dois sozinhos. E a mulher começa a vir para cima dele e dizer, deita-te comigo. E a palavra de Deus diz que ela até segurou nele. Segura aqui. Sei que você não é mulher de Potifar, mas segura aqui. Segura. E a mulher é bonita. E a mulher sabe que se ela sabendo que o rapaz chegou, não tem ninguém. Imagina a roupinha dela. Ela está preparada. Me põe agora. Imagine eu como José. Imagine que esse cara fosse bonito como ela. Ele é bonito, mas não como ela. E aí ela está ali, ela me segura e diz, deita-te comigo. Se José faz isso e coloca os olhos naquela mulher, ele fica. Se José diz, pode largar minhas vestes, irmão. Se ele fala isso para ela, por favor, largue as minhas vestes, porque eu quero conversar com você, para te mostrar que não tem sentido isso que você está querendo fazer comigo. Você veja bem, eu já te falei que eu pecaria eu contra Deus. Ela não quer saber de nada. Tem hora que papo não resolve. Tem hora que diálogo não resolve. É hora de incêndio, você tem que chamar bombeiro. Por que será que esse fogo surgiu? Quem foi o culpado por esse incêndio? Mas se fulano não tivesse feito isso, talvez não teria acontecido. Diga para o seu irmão do lado, foge. 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 Pega de novo. Ainda que você tenha que perder as tuas vestes. Vai ficar aí agora. Perdi as vestes.
Isso tem um símbolo nessa passagem. Tu acha que esse terno não tem valor para mim? Tem tanto não, porque já está velhinho. Mas no caso de José, eles tinham mantos de valor na época. E algumas capas até tinham assim, davam até uma certa autoridade. Um dia falamos sobre isso. A capa dava autoridade. E ele já tinha uma certa autoridade ali. E aquela era coisa de valor. Mas era algo que ele teve que pensar rápido. Vou e deixo o manto ou fico? O manto é o símbolo daquilo que te liga, ainda te liga ao pecado. O manto é o símbolo daquilo que você tem que abrir mão para cortar com o pecado e vencer a tentação. E muitas vezes tem um preço. Muitas vezes tem um preço. Eu me lembro de um relacionamento, de um gabinete que eu fiz, eu não era nem pastor. Minha irmã ia lá em casa, e a irmã namorava com um jovem, os dois muito bonitos, e eles não conheciam a Deus, e eles tinham relações sexuais, assíduas, frequentes e permanentes. Um dia, ouvindo talvez uma pregação, o Espírito Santo tocou nela e incomodou, e ela veio falar comigo. Eu falei, vamos sentar, porque isso é complicado, vamos sentar. Sentamos, e no final, depois de entendermos bem o que Deus estava falando, ela falou, pastor, eu estou doido para fazer isso, eu não quero mais fazer, eu me fico incomodada, mas eu vou perder ele. Olha o manto. Eu vou perder esse relacionamento. E nós aí conversamos um pouquinho, até que eu expliquei para ela um monte de coisas, e ela disse assim, tomei a decisão, vou falar com ele. Imagine 2 jovens, um recém-convertido, 6 meses, o outro nem convertido era. E ela chegou para ela e disse assim, olha só, o Espírito Santo está me incomodando, não vou fazer mais. E o jovem chegou para ela e disse, você é maluca, você é fanática, você é isso, você é aquilo. Bateu a porta e disse tchau para o nosso namoro. O que aconteceu na outra semana? Lá vem ela chorando para mim. É natural, não é? Aí eu falei, minha irmã, calma. Porque se esse homem é de Deus para a sua vida, ele vai voltar. Firma na tua posição. Você fez o que tinha que ser feito. Você é uma mulher íntegra, você é fiel diante de Deus. A partir de agora, Deus está dirigindo a tua vida. Se esse é o homem da tua vida, ele vai voltar. Se não é, Deus vai dar o melhor. Ela chorando, dizendo, tá bom. Semanas depois, eu não me lembro que é tanto tempo, semanas depois o cara volta. O cara se converte. E o cara casa com ela. Dá um glória a Deus. Aleluias. Se colocou nos caminhos do Senhor. Perdeu o manto. Teve um prejuízo, arriscou, eu deixo o manto, mas eu sigo em frente. Num negócio esquisito, eu deixo o negócio, mas eu sigo em frente. Eu perco dinheiro, mas eu sigo em frente. Eu perco um relacionamento, infelizmente, mas eu sigo em frente. Eu sigo como Deus quer que eu siga. Eu sigo no trem, eu sigo nos caminhos de Deus, porque Deus quer me abençoar ricamente nos caminhos dele, a fartura. Diga assim, o manto ficou, pode dizer para o seu irmão. Mas como aconteceu com ela, aconteceu com ele. O manto ficou, meu irmão, nas mãos dela. O amor se transformou logo em ódio. E ela então vai para o marido, chama os empregados, monta uma cena de esse cara tentou me assediar, esse hebreu, não sei o que, contou para o seu marido. Vem lá no 19 logo, vamos pular. Falou para ele, olha, o cara tentou e eu consegui ainda ficar com as coisas dele aqui,
mas ele tentou me assediar. 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então, o que aconteceu com o Senhor? Potifar. O que aconteceu com Potifar? Falsamente, ele foi acusado de forma falsa. Ela era culpada, botou a culpa nele. Você já ouviu isso em algum lugar? Não, em lugar nenhum, só lá, né? E aí ela convenceu, e claro, o marido deve ter ficado irado, botou confiança no cara, e o cara faz uma coisa dessa, contra-ataque de Satanás. É a mesma coisa do jovem que eu contei a história. Foi embora, disse que não ia voltar mais nada, faz o... Quem mandou você andar nos caminhos do Senhor? Agora você vai ver. O inimigo sempre faz isso. Quando você dá um passo de fé, ele faz uma nuvem, ele faz um negócio com você para você tentar se arrepender e voltar atrás. Ou para pelo menos dizer, tá vendo, você agiu errado. E aí diz aqui, olha, sabe onde é que esse cara foi parar? Por ter sido fiel e leal? Aonde? E o Senhor de José, esse Senhor aí, leia com letra minúscula, é o Senhor de José com letra minúscula, é Potifar, o tomou e o lançou aonde? No cárcere. Parou aonde? Na prisão. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Olha, aqui Deus já começou a botar a mãozinha dele, porque adultério em geral leva à morte. Mas eu acho que ele gostava muito de José e botou ele numa prisão perpétua. Botou ele no cárcere. Ali ficou ele na 20. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, 21. Agora o Senhor com letra maiúscula. O Senhor, porém, de novo, tá fraco. O Senhor, porém, aleluia. O que faz diferença na vida de José? Na casa de Potifar, na prisão, no Egito, com seus irmãos, na igreja de Botafogo, ali na esquina. O que faz a diferença é o Senhor estava com José. O Senhor com letra minúscula colocou José na prisão. E o Senhor com letra maiúscula continuou abençoando José, mesmo na prisão. Diz a palavra do Senhor. 22, o qual confiou às mãos de José todos os presos. Ele foi fiel ao carcereiro, ele continuou sendo o mesmo José, fiel ao carcereiro, que confiou a ele todos os presos que estavam no cárcere. 23, e nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Agora todos juntos. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, e tudo que você fizer, o Senhor quer que para isso você precisa ser um servo fiel. Pastor, não estou a fim de ir para a prisão não sei se você vai para a prisão não, tomara que não. Mas uma coisa eu te digo, melhor estar na prisão externa e livre por dentro, do que estar livre por fora e preso por dentro. Na prisão por dentro. A prisão da culpa, se ele fosse um adulto ele estaria. A prisão de estar longe de Deus, a prisão dos ressentimentos, a prisão da rejeição, a prisão de Satanás. Ele estava preso por fora, mas livre por dentro. E muitos hoje estão livres por fora, mas estão totalmente aprisionados na sua alma. Mas se o Senhor está contigo, o Senhor há de te libertar até o profundo da tua alma. Seja fiel para que Ele possa trabalhar. Ele pode fazer muito mais do que você pode pedir ou imaginar, segundo a operação que você deixa Ele fazer na tua vida, ao ser fiel, ao não descer do trem, dos caminhos dEle, para uma estação como essa de adultério.
Resumo rapidamente para ir à frente. Algumas lições. Eu queria que você decorasse. Primeira, o inimigo cria o cenário. Não bobeia. Ele fez com que a José e a mulher ficassem sozinhos. Mais do que isso, ele faz o pecado parecer inocente, romântico, natural e sem maiores consequências. Só os dois estavam ali, ninguém vai ver. Afinal de contas, agora, além de ser apoiado pelo Potifar, você é apoiado pela mulher do Potifar. O sucesso me espera. Ninguém vai ver. Você já viu alguma coisa que ninguém viu? Difícil, hein? Que tem uns caras aí que tem uns olhão que dobra a esquina. Você já viu? O cara está te olhando lá atrás, você está atrás da parede, o cara sabe o que está acontecendo com você. Ele faz. Já viu o desenho que o olho do cara sai e faz assim? É ou não é? É parecidíssimo. Mas ainda que não conseguisse nenhum ser humano, os olhos de Deus estão ali. Um dia você vai prestar conta desse ato. Deus está vendo, Deus está se desagradando, Deus está chorando. Poxa, tinha um plano tão bonito para a vida de José. Eu ia colocar ele lá em cima. Ele preferiu ficar com a mulher de Potifar. Cá embaixo. Eu tinha um plano tão grande na vida do Reinaldo. Eu queria fazer uma coisa muito maior, mas ele preferiu sair do trem. Ele monta o cenário. Dizem assim fora, a ocasião faz o ladrão. Não é? A ocasião faz o ladrão? A ocasião faz o adúltero também. A ocasião é planejada pelo inimigo para que você caia. Foge. 2, o manto. Não esquece do manto, pelo amor de Deus. Abre mão do manto e segue em frente. José deixa a capa para trás, mas segue o caminho de Deus. Esse é o preço de andar nos caminhos. Eu não sei qual é o manto que você vai ter que abrir mão para sair desse pecado, para fugir dessa tentação. Mas muitas vezes você vai ter que abrir mão. A questão que Deus nos pergunta hoje é: você está disposto a deixar a capa para trás e seguir em frente? Você está disposto a ter uma perda aparente e seguir em frente com o Senhor? Qual é a capa que você vai ter que deixar para trás para vencer a tentação e voltar para os caminhos do Senhor? Capa financeira, capa de relacionamento, capa de reputação. Às vezes você tem que fazer algo que a tua reputação vai lá para baixo, diante dos homens, mas diante de Deus, tu tens integridade. É a capa. Às vezes você vai até para a prisão, é a capa. 3, tenha certeza que quando você der um passo de fé, o inimigo vai dar um passo contra você. Você largou a capa, um passo maravilhoso, tinha que fazer isso, a capa vai ser usada contra você. Se prepara. Não teme. Quando Davi falou que ia enfrentar o inimigo começou a discursar contra Davi, lembra disso? Que ia acabar com ele, não foi? E aí depois Davi foi e disse: não, eu vou contra você em nome do Senhor. E você diz: façam o que quiser com a minha capa, mas eu estou na presença do Senhor. O Senhor há de me livrar no momento correto. Eu quero que os sonhos de Deus e os planos de Deus se realizem na minha vida em 2016. Eu não abro mão. Eu não quero ficar nessa estação tentação pecado. Eu quero me santificar. Eu quero andar pelos caminhos que Deus colocou à minha frente. Eu quero trilhar esses caminhos. Eu quero desfrutar de tudo
tudo aquilo que Deus colocou na minha vida. Eu não quero parar no estágio de ser segundo de Potifar. Se Deus quer que eu seja o segundo de Faraó, eu vou trilhar o caminho até chegar lá. Amém? Terceira e última, para a gente continuar. Integridade de José é que abriu o caminho para os planos de Deus serem realizados na vida dele. Essas escolhas de José, essas escolhas corretas de José, é que vão mantendo ele no trem, nos trilhos, nos caminhos do Senhor, e vão permitir que Deus faça a obra maravilhosa na vida dele. José venceu. E pouco depois recebeu promoção. Fiel no pouco, Deus coloca sobre o mundo. Você tem sido fiel no pouco, irmão? Tá muito chato esse negócio de prisão. Seja fiel na prisão. Tá muito chato esse negócio de louvor, é sempre o mesmo louvor, me botam sempre uma vez por mês, eu queria ficar todo domingo. Faça o que colocarem você. Não me botam em lugar nenhum. Todo mundo aqui é só injustiçado nessa casa, nesse país. Eu sou injustiçado no meu lar, eu sou injustiçado no banco da igreja, até o banco que eu sento está sujo sempre, já reparei isso. Ninguém fala comigo, ninguém olha para mim. Não importa, seja fiel. Se você acha que as pessoas estão sendo assim com você, seja fiel ao teu Deus. Faça o que tem que ser feito. Te chamaram para passar sacola, passa sacola. Não te chamaram para passar sacola, não passa sacola. Não me chamam para passar sacola, só me chamam para lavar o banheiro. Aí é demais, né, irmão? Mas lava o banheiro se te chamarem. Porque os olhos de Deus estão olhando. Ele está com o anjo do lado. Será que o anjo Gabriel deve ser? Anjo Gabriel, olha lá o meu servo fiel. Olha lá, ninguém está vendo, eu lavei sozinho o vaso. Não, Deus está vendo. Daqui a pouco vai vir a promoção. Fiel no pouco, Deus coloca no muito. Deus nos testa, Deus não é maluco. Botar poder na mão de quem você não conhece, chama-se loucura. Deus vai provando você. Deus vai moldando o teu caráter. Para te colocar onde Ele quer. Dê a resposta correta. Davi não deu a resposta correta. José deu e venceu. Davi botou os olhão, permaneceu com os olhão na Batseba, não é? Quem lembra disso? E o que aconteceu? Ele que não aguentou, chama essa mulher logo, mas é a mulher do fulano. E esquece que é a mulher do fulano. Eu quero é ela. E o homem segundo o coração de Deus adulterou e logo depois um abismo chama outro, teve que matar. Mas pastor, ele não foi perdoado? Foi perdoado, mas vai olhar a vida dele depois disso. Vai lá a família dele, incesto, assassinato, um filho mata o outro, o filho vai tentar tirar ele do trono, e Davi teve que conviver e viver com tudo isso. Você tem dois caminhos, escolhe um para você, o caminho que José trilhou, um homem de Deus que só foi na ascendente, ou Davi, que foi na ascendente, é um homem, claro, errou, foi perdoado por Deus, mas teve que enfrentar muita coisa. E coisa na família dói muito. Esse é o contraste, esses são os dois caminhos que Deus coloca diante de nós, hoje. Qual o caminho que você quer percorrer? Você vai dizer que quer percorrer o caminho de quem? Hein? De José ou de Davi? Tá, agora então, deixa eu começar com você. Cuidado então com o crente
não tem nada a ver. Conhece o crente não tem nada a ver? Outro dia eu botei, de brincadeira, a Carolina estava brincando comigo lá no coisa, eu botei, não tem nada a ver, Carolina. Quando eu botei não tem nada a ver, você pode botar lá, entra no YouTube, um monte de filmezinhos lá, e entra uns de igreja, de uns assembleanos lá da região norte, eu não consegui perceber qual, e eles cantam um monte de coisa do crente que não tem nada a ver. O crente que não tem nada a ver, diz assim, isso aí não tem nada a ver comigo. Eu sou um crente maduro. Eu já sei disso tudo que o Senhor está pregando esta manhã. Acho até que perdi o meu tempo vindo hoje aqui. Quem está de pé? Cuidado para que não caia, disse Paulo. Por mais maduro que você seja, abre os teus olhão e não bota os teus olhão na mulher do próximo. Abre os teus olhão e começa a enxergar como é que o inimigo está fazendo assim na tua vida. Ele vai te fazendo e preparando o cenário. 2, esse é pior ainda. O segundo é pior. Tem nada a ver. Esse negócio aí é do Velho Testamento. Já ouviu isso? Isso é exagero de pastor. Essa palavra eu não aceito. Tem exagero aí. Não é bem assim. Esse é o cara que já está deitado com a mulher de Potifar. Esse é o cara que já marcou para amanhã. Ele vai lá. Então ele já começa. Não tem nada a ver isso aí, a coisa é à toa. É tão inocente aquele encontro. Tão puro, tão natural. Afinal, só estou querendo ouvir um pouco aquela mulher. Mas um copinho de vinho não tem problema nenhum. Um vinhozinho, uma musiquinha. Vamos para o quarto. Poxa, que azar, acabei caindo. Não é só no Velho Testamento. 1 Coríntios 6. Eu não tenho tempo para entrar, mas se você tiver, estude desde o 12. O que Paulo fala aqui para o pessoal de Coríntios. Porque tinha lá uns negócios lá de comida, de briga de comida, e Paulo disse assim, cara, teve uma hora que uma vez Paulo falou, o reino de Deus não é o quê? Não é comida nem bebida. Mas os caras que querem pecar, eles querem mesmo. Quer dizer que não importa a comida, basta abençoar a comida e satisfazer o desejo do meu estômago. É ou não é, Paulo? Então também eu tenho um desejo sexual que Deus colocou em mim, Paulo. E é lícito, porque afinal de contas, é um apetite que eu tenho como da comida. E Paulo vai começar a explicar que o estômago foi feito para o corpo foi feito para o estômago. Vai lá, vamos lá. No 13, os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo, diga comigo, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria os membros de meretriz? Absolutamente não. 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E agora onde eu queria chegar? 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 20, porque fostes comprados por preço, agora pois o quê? Glorificai a Deus no vosso corpo.
Paulo, eu não tenho tempo hoje para pregar essa passagem, mas o que eu quero dizer é que Paulo chama a atenção da gravidade deste pecado, as consequências desse pecado. Porque quando dois se unem, eles formam uma só carne. E mais do que isso, eles começam a se formar um só espírito. Você é unido a Cristo. O teu templo é templo de Cristo, do Espírito Santo. Então você está unido com Ele. Como é que você pode se unir, por exemplo, com uma meretriz? Então, se você se unir com a meretriz, você não pode se unir ao mesmo tempo com a meretriz e com Cristo. Dessa união sai um espírito. Que espírito é esse? Você acha que Cristo e a meretriz vão se combinar? Todos os outros pecados são um pouco para fora, mas esse pecado, onde há uma conexão sexual, algo mais acontece. O pecado aprofunda e atinge a tua alma e o teu espírito. É isso que Paulo está nos dizendo. Ele fala fugir da idolatria, que é coisa ritual, que está morta, você está morto se seguir a outro Deus. E ele fala fugir da impureza. Diz Paulo, eu sou até um pouco mais liberado no que diz respeito a comida e bebida. Você pode usar a liberdade com amor, mas aqui não. Isso é muito grave. Vai acabar com a tua vida. Não tem nada a ver, pastor. Deus me chamou aqui hoje para fazer um alerta. Deus falou assim, olha, eu quero realmente abençoar o povo. Eu quero que todos estejam no meu trem. E muitas bênçãos virão. Mas o inimigo, ele não para de agir. Enquanto vocês estiverem aqui na terra, ele tem direito de tentar. E ele está preparando para alguns aqui. Vai lá e fala. Uns vão dizer, tem nada a ver comigo, mas outros não. Outros vão receber. Outros vão reconhecer a gravidade do momento que eles estão vivendo. Eles vão reconhecer, olhar a área em que o inimigo está tentando preparar o cenário para que eles caiam. E depois se cair, tem consequências. E pastor, eles vêm depois e choram aos meus pés, para que eu retire as consequências e modifique. E muitas vezes eles passam por momentos e eu acabo mudando de novo, mas eles voltam para o trilho, e quando as coisas começam a melhorar, eles começam a dar uma de Davi, e ficam negligentes, e não vigiam tanto, e acabam cedendo de novo à tentação, e se colocando em lugares que não deviam, e parando em estações que não deviam. E como eu posso abençoá-los, se as escolhas deles estão sendo levadas para outro lugar? Eu quero que eles venham para cá, e eles insistem em ir para lá. Eu tenho tentado laçá-los com o meu amor, mas não, eles têm coisas maiores, impulsos. E há alguns aqui que estão sinceramente dizendo, eu não quero cair nessa, eu não quero, mas falta força, pastor. É verdade. Nada que você faz no reino de Deus, você faz apenas com as tuas forças. Perdão, não é só você. Mas você tem que decidir. Se você hoje decidir, Deus vai te fortalecer, para que você mude a tua história e saia da estação e volte para o trem de Deus. Três coisas que você precisa lembrar para vencer a tentação. Primeiro, reconhecer. Diga comigo, reconhecer que pecado é aquilo que a palavra diz que é pecado. Não o que você acha que é pecado.
não o que o pastor acha que é pecado, não o que o meu irmão acha que é pecado, não o que o mundo diz que é pecado, mas o que a palavra de Deus diz que é pecado. E quando a palavra de Deus diz foge, é porque é grave. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Você pode resistir ao inimigo, você pode lá. Vai para lá, vem para cá. Com a ajuda do Espírito Santo você vai. Mas aqui é mais do que resistir, é fugir. Deixa o manto e vai embora. Porque você não vai resistir à força da carne, o incêndio que vem da carne. Reconhece que a tentação quer te derrubar e reconhece que o pecado é grave, desagrada ao Senhor e traz consequências horríveis para a tua vida. Mas eu peço perdão, glória a Deus, você vai para o céu. Mas enquanto estiver aqui na terra, vai ser um inferno na terra. Os sorrisos diminuíram consideravelmente nessa igreja. E eu dou glória a Deus por isso. Porque hoje o assunto é sério. Segunda coisa, essa batalha você vai perder ou vai ganhar na mente. Primeiro você tem que reconhecer que é grave. Segundo, a batalha é na mente. Quando você perde porque começa a olhar, à medida que você olha, é uma janela para a tua mente. Vai entrando o desejo aqui, ó. Por isso que tem problema de pornografia, não pode ficar na internet, né? De noite, né, irmão? Vou ver outro site, tá bom. Eu me lembro a história de um garoto que uma vez fez um gabinete comigo, que ele tinha um problema, eu até desço do santuário aqui, de masturbação sério. E ele começou até a trabalhar, né? E eu estava ajudando ele a vencer, né? Mas quando o cara viajava e ia para o hotel, era duro, ele voltava, ele não aguentava, porque ele não tinha o que fazer de noite. O que ele fazia? Ele ligava a televisão lá, e aí, não pastor, não vou passar naqueles canais. Eu falei, tá bom, eu creio. Aí de vez em quando ele parava naquele canal, e quando ele parava, se ele parasse 10 segundos, ele ficava. E voltava chorando. Ensinei para ele, irmão, quando tu olhasse ali, o filme está naquele negócio que você sabe que tua carne não aguenta, troca no ato. Troca no ato. Lembra de mim? Troca no ato. E depois de alguns meses ele conseguiu começar a vencer. Porque não brincou. Porque viu a gravidade do problema dele. E isso estava prejudicando o relacionamento que ele tinha já com a esposa. Porque ele não gostava mais da esposa dele. Ele gostava, a mente dele estava apaixonada por aquelas artistas que ele via. Então ele olhava para a esposa não atraía mais ele não queria mais saber. Esse jovem conseguiu vencer. Você pode dar um glória a Deus? Mas a batalha é na mente, por isso eu sou tanto brinco, cuidado onde você bota teus olhos, que é a janela aberta para a tua mente. Jesus disse, todos os pensamentos que não vierem do Senhor, leva cativo a Cristo. Você tem que cortar, você não pode evitar que o passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho. Os pensamentos vêm mesmo, são induzidos, eu não sei por quem, por Satanás, pelas circunstâncias, não vou discutir isso, mas eles vêm, quando eles vierem, firmeza. Eu não aceito esse pensamento em nome de Jesus. Eu não vou pensar nessa mulher bonita, eu vou pensar na minha esposa. Aprende a repreender os pensamentos que não vêm do Senhor. Crente que é crente que é maduro, crente para crescer, crente para chegar onde Deus quer que ele chegue, não pode ser escravo dos seus pensamentos. Ele precisa controlar os seus pensamentos com a ajuda do Espírito Santo de Deus.
Maria viu, de sexta para sábado, eu estava muito para baixo. Falei para Maria, nem fala comigo. Eu estava muito para baixo. Não é pouco para baixo. Quem já teve assim? Aí eu falo, por favor, não faz eu abrir a boca, porque se eu abrir a boca, vou começar a reclamar, vou começar a culpar todo mundo, bababá, bibibi, bobobó. Poxa, pastor, não é com pastor. Eu sou humano como você é. Mas de sexta para sábado, eu comecei a minha disciplina. Eu não aceito pensar assim. Eu não aceito pensar dessa forma que eu sou injustiçado, que ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim. Toda vez que você estiver pensando assim, Satanás está na tua frente, caindo, dando gargalhada de você. Portanto, você tem que levantar e dizer assim, não é nada disso, eu vou olhar para Deus, que Deus olha para mim, Deus me ama, morreu naquela cruz por mim, eu não vou deixar esses pensamentos me dominarem não, porque eu sou filho de Deus, Deus tem um plano maravilhoso para mim, eu vou seguir em frente, e os planos serão cumpridos na minha vida, e esses pensamentos saem, vão cativos a Cristo agora. Aprende a fazer isso. Pastor, é muito difícil. Se fosse fácil, demorei anos e ainda estou aprendendo. Se fosse fácil, muita gente não cai em tentação, em depressão. Último passo, então. O primeiro é, reconhece o problema, é grave. Segundo, batalha na mente. E o terceiro, por favor, foge. Foge. Desvia-se rapidamente. Sai fora. Podia pegar outros sinônimos. Não brinca com fogo que você rapa fora, disse o irmão. Rapa fora o quanto antes. Mas eu não tenho força. Eu não vejo saída. Ó, uma coisa Deus fez com José e faz com você. Toda vez que Satanás vier atacando por aqui, ó, a tentação está vindo por aqui, ó. Lá vem a esposa de Potifar, toda bonitinha. Toda vez que a tentação vier por aqui, tem uma porta por ali. Deus diz, 1 Coríntios 10, que nós não somos tentados mais do que nós podemos suportar. Ele dá o livramento. Amém? Livramento tem uma porta de saída. O que é livramento? Lá vem ela, não tenho como sair, não tenho como sair. Não tenho como sair. Não, tem sim. Só que você... Um de nós vai ser, eu não tenho como sair, não tenho como sair, eu não tenho como sair, eu não tenho como sair. Aí você não vai sair. Você tem que decidir. E olhar e procurar. Senhor, mostra a porta de saída. Senhor, mostra aquilo que eu vou fazer agora. Mostra. Tu disseste na tua palavra que tem. E eu quero agora fazer isso. Aí você vê a porta. Quando você vê a porta, você precisa só de mais uma coisa. Força para ir para lá e não para cá. Amém? Você olha. O pastor disse, não mantenha os olhos ali. Procura a porta. Procurei. Achei. Agora, ó. A perna direita quer ir para lá. E a perna esquerda quer ir para cá. Determinado a não cair na tentação. Tchau, mulher de Potifar. Cuidado que ela não tem nome, não é? Você sabe por que ela não tem nome? Que pode ser qualquer uma fazendo isso na tua vida. Não só a mulher de Potifar. Pim! Aí tem que ter força. Força quem dá o Espírito Santo. Força quem dá o Espírito Santo.
Hoje Ele chamou você aqui para isso. Para te alertar e te fortalecer. Fecha teus olhos. Hoje Deus nos chamou, te chamou aqui, para te alertar. O inimigo está preparando o cenário para dar o bote. Deus avisa. Deus é fiel. Não diga, não tem nada a ver. Hoje, se ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração, por favor. Faça uma reflexão. Passei agora. Você tem sido uma pessoa íntegra e leal como José? Será que não tem áreas na tua vida em que existe uma certa negligência? E você tem convivido com o perigo do pecado? Reflita sobre a área da tua vida em que o inimigo pode estar montando o cenário para dar o bote. Reflita sobre o seu dia a dia, sobre os seus projetos, sobre os seus planos. Agora peça a Deus, Senhor, mostra a área em que o inimigo está montando o cenário para me atacar. Área em que eu estou sendo tentado e às vezes nem estou percebendo. Pode ser um relacionamento, pode ser um negócio que você está procurando fazer. Pode ser alguma amizade. Pode ser algum convite que te fizeram. Pode ser algum plano que você está fazendo que não vai dar certo, irmão. É perigoso. Se você recebe essa palavra, fique de pé, porque eu quero orar com você. Eu quero pedir para o Espírito do Senhor tocar o teu coração, abrir os teus olhos. Diga, Senhor, eu quero continuar nos teus caminhos, porque eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E certamente, Senhor, o inimigo quer evitar que eu continue nesse teu caminho. Mostra a área, Senhor, em que Ele já preparou o bote, que Ele está preparando o cenário, para que eu possa recuar, enquanto é tempo, Senhor amado. E se você já está no meio de alguma coisa, diz assim: Senhor, mostra a porta de saída, mostra o manto que eu preciso deixar, para continuar contigo.
no nome de Jesus. Se você decidiu, agora você precisa de só mais uma coisa: força. Força para fugir. Força para vencer a sua carne. Força para fazer aquilo que agrada a Deus. Então eu quero que você faça essa oração. Senhor, Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. É o Teu Espírito que me capacita a vencer as tentações, a vencer a minha carne. Por isso hoje, Senhor, eu quero receber mais e mais de Ti, mais do Teu Espírito. Eu preciso do Teu toque, eu preciso do Teu livramento, eu preciso da Tua porta aberta, a porta de saída aberta, mas eu preciso de força para resistir e sair por essa porta, Senhor amado. Vem com Teu Espírito e faz a Tua obra na minha vida, que eu não tenha medo de perder o manto, mas que eu tenha medo de sair dos Teus caminhos, que eu pague o preço de seguir firme para a glória do Teu nome. Agora eu oro por vocês. Senhor, Tu ouviste a oração do Teu povo, da Tua igreja. Eu te peço, começa a agir nesse lugar, Pai. Tu és o Deus do sobrenatural, Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o Deus que ama Teus filhos, que os atrai com laços de amor. Libera agora do Teu Espírito, Senhor, abrindo o entendimento, abrindo a visão dos meus irmãos, para que enxerguem a ameaça e a porta de saída. Fortalece cada um deles, toca com Teu Espírito, porque Teu Espírito nos traz alegria. Na Tua presença há alegria, e a alegria do Senhor, a nossa força é da Tua alegria que eu preciso, é da Tua presença que meus irmãos precisam. Começa a encher esse lugar com a Tua presença santa. Começa, meu irmão, a entronizar o Senhor com a tua boca, com os teus louvores, com os teus agradecimentos, porque Ele quer descer, Ele quer ser entronizado nesse lugar. Agradece a Ele agora. Tu és santo, a minha vida te pertence, Tu és maravilhoso. Diga, abre a boca, abre a boca, abre a boca para a vitória. Abre a boca, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Não desanima não, não desanima não. José estava sem perspectiva, mas Deus colocou ele no lugar certo. Não desanima, abre a boca, abre a boca. Servo fiel, louva o Senhor. Ah, louva o Senhor, servo fiel. Abre o coração para Deus agora. Ora da lavachai. Jesus está presente. Jesus está presente no meio da gente. Aleluia. Recebe essa palavra. Diga, eu abro meu coração. Eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo essa palavra. Eu recebo esse livramento hoje. O livramento de Deus. Eu permaneço nos trilhos. Eu permaneço no trem do Senhor. Agora recebe o toque. Fecha teus olhos. Levanta tuas mãos. Porque Jesus está aqui. É esse toque que vai te fortalecer. Jesus está presente. Jesus está presente no meio da gente. Começou a
Abre o coração. Abre o coração, levante as mãos e receba a unção. Jesus está presente no meio da gente, começou a passear. O Espírito Santo opera maravilhas aqui neste lugar. Aleluia. Jesus está presente no meio da gente, começou a passear. O Espírito Santo opera maravilhas aqui neste lugar. Só a igreja. Jesus. Jesus está presente no meio da gente, começou a passear. Passear. O Espírito Santo opera maravilhas aqui neste lugar. Uma vez mais. Jesus está presente no meio da gente, Passeia, Pai. passear. Libera do teu amor. O Espírito Santo Continua. Continua. opera maravilhas. Jesus está presente. Faz, Senhor, a obra. Faz, Senhor. Toca teus filhos. Fortalece. Aleluia. Oh, glórias. Espírito Santo opera maravilhas aqui neste lugar. Obrigado, Pai. Nós recebemos a tua palavra. Nós estamos determinados a seguir os teus caminhos. Com a tua ajuda e a tua capacitação, nós venceremos a tentação. E os teus planos, Senhor, hão de ser realizados nas nossas vidas durante o ano de 2016. E tudo será para a tua glória, Pai. Que testemunhos continuem vindo, Pai. Que tu continues se alegrando com esta casa, com esses corações, Senhor. Para a grande mudança que tu queres fazer em nós durante esse ano, no nome de Jesus. Dá a mão ao seu irmão lá. Jesus está presente no meio. Começou a passear. Toca, Pai. O Espírito Santo opera maravilhas aqui neste lugar. Jesus está presente. No meio da gente começou a passear. Passear o Espírito Santo. Opera maravilhas aqui neste lugar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã na tua casa. Por cada vida que entrou aqui, Senhor. Por cada coração, por cada família aqui representada. Creio que voltam e saem daqui diferente do que entraram, Senhor. Que teu Espírito continue conduzindo nossas vidas e nos orientando durante essa semana. E abre os olhos dos teus filhos, abre os meus olhos. Quando o cenário começar a ser montado, para que a gente possa sair de fininho, Senhor. Para que a gente não se desvie dos teus caminhos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Deus deu promoção para José. Deus quer te dar promoção. Deus quer cumprir o plano dele, os sonhos, as promessas deles. É isso que Deus quer fazer conosco esse ano. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia! Jesus está presente. Glória a Deus!